Todas as fusões e todos os tipos de fusões em Dragon Ball. A fusão talvez seja uma das coisas mais icônicas na franquia Dragon Ball. Todo mundo ama a dança da fusão Metamoro. Todo mundo adora os brincos da fusão Potara. Mas acredite, essas fusões não são os únicos tipos de fusões que existem. As fusões em Dragon Ball são conceitos incríveis, mesmo que elas não tenham sido utilizadas tantas vezes quanto a gente gostaria, se limitando a alguns poucos personagens, como Goten, Trunks, Goku e Vegeta. Ainda assim, esse conceito é extremamente lembrado entre os fãs. Mas acreditem, existem muito mais fusões do que você imagina. Nesse vídeo você vai ver pelo menos umas 50. Nós vamos te apresentar todos os tipos de fusões que existem, sejam canônicas ou não canônicas, isso é, as que fazem parte da cronologia principal e as que fazem parte de histórias alternativas, como jogos e spin-offs. Vamos te contar todas as vezes que essas fusões apareceram. Mas já preciso que você deixe um protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa um Kamehameha nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda o Goku a aumentar o tamanho da Genkidama, ajuda mais pessoas a encontrarem as esferas do dragão e realizarem seus desejos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais sexy vivo, e me segue lá no Instagram, @OtoAnisong, e você tá no canal Shinobi 99. Assimilação. O primeiro tipo de fusão é pouco lembrada, e foi usada em Dragon Ball por uma espécie muito específica, a assimilação. Apesar do nome, essa técnica exclusiva para os Namekuseidins é considerada a primeira fusão biológica que acontece em Dragon Ball. Para que ela aconteça, é necessário que ambas as partes estejam de acordo. Ela não pode ser feita à força. Quando ela é concluída, o indivíduo mais forte, de certa forma, absorve o corpo do outro, junto com a sua memória e seus poderes. O corpo predominante deve colocar as mãos sobre o corpo do hospedeiro, e a fusão surge após uma energia de luz. Essa fusão pode ser feita com mais de um Namekuseidin. A mente do hospedeiro fica dividida com a do corpo dominante, então ele pode agir como uma espécie de conselheiro mental, enquanto o corpo dominante enfrenta o inimigo. Essa fusão não pode ser desfeita de forma natural, e se um dos membros da fusão tiver feito parte do clã que criou as esferas do dragão, eles não podem usá-la para se separar depois. A forma mais viável de desfazer essa fusão veio através da técnica dominada por Vegeta, chamada fissão espiritual, que basicamente permite que ele separe corpos fundidos ou absorvidos através de golpes precisos e muito dolorosos. A primeira vez que nós vimos essa fusão foi com o Piccolo e o Neo, que se uniram para derrotar Frieza, tendo Piccolo como corpo dominante, e o seu poder acabou sendo dobrado. Depois nós vimos a fusão de Piccolo com Kami-sama, que foi feita com a intenção de derrotar o Cell, que até então era uma ameaça desconhecida. O poder do Piccolo aumentou exponencialmente depois da fusão com Kami-sama, sendo capaz de lutar de igual para igual com os androides. Vale lembrar que após a fusão com Piccolo, por alguma razão, ele não lembrava o próprio nome, só depois continuou se afirmando como Piccolo. Em outras mídias, nós vemos a fusão de Piccolo com Maima e Tsurumi. Lá no jogo de RPG, Dragon Ball Super Saiyan Sensetsu, você deve estar se perguntando quem são esses caras. Eles são guerreiros de Namekusei, que são da mesma tribo do Neo, e são personagens exclusivos do jogo. No jogo Super Sonic Warriors, Piccolo se funde com Piccolo Daimao, e se torna tão forte quanto o Super Buu. Tudo começou quando Piccolo reviveu seu pai, Piccolo Daimao, conhecido como a parte ruim do Kami-sama. Ele fez isso usando as esferas do dragão de Namekusei, e quando ele invoca o Porunga, ele faz o primeiro pedido, levar a alma de Piccolo Daimao para Namekusei. Em segundo, ele pede para trazer o corpo dele de volta. Piccolo troca uma ideia com Daimao, diz que quer absorvê-lo. O mesmo se opõe ao desejo de Piccolo. Então, Piccolo luta contra ele para o convencer. Nisso, eles fazem uma fusão muito poderosa. Também existe uma fusão que não foi mostrada, mas é mencionada. Uma fusão de Piccolo Daimao com o Kami-sama em uma linha do tempo alternativa. Essa menção aconteceu no jogo Dragon Ball Xenoverse. Também é possível a fusão de Piccolo com Seeker no jogo Dragon Ball Heroes. Pra quem não sabe, Seeker é o avatar do herói da raça Namekuseidin nesse mesmo jogo. Em Dragon Ball Super, fomos apresentados a Saunel e Pilina, que são o resultado da fusão de vários guerreiros Namekuseidins em dois corpos diferentes. Dois personagens que deram um certo trabalho para os guerreiros Z. Fusão Metamoro.
Agora, a fusão Metamoro, mais conhecida como a dança da fusão. Essa técnica de fusão foi criada por uma espécie alienígena conhecida como Metamoro Saiyajins, raça que acabou ensinando essa técnica pro Goku. Sua primeira aparição foi durante a Saga Buu. Existem algumas regras relacionadas a tamanho, nível de poder e coisas do tipo que foram acrescentadas no mangá, mas pouco depois, o autor disse que na verdade, a única coisa que importava era a execução da dança. Para a dança ser iniciada, é necessário que as duas pessoas que vão se fundir estejam afastadas 6 passos um do outro. Eles dão 3 passos na mesma direção, movimentando os braços dizendo Fu. Ao completarem o movimento dos braços, juntarem os dedos indicadores, eles completam a frase Zão, gerando uma fusão com no máximo 30 minutos de duração. Mas ela possui alguns problemas. Se a fusão acabar utilizando muita energia de ambas as partes, a fusão pode ser desfeita em até 5 minutos. Mas há quem diga que isso foi mudado em Dragon Ball Super Broly e que o tempo cravado da fusão é de 30 minutos mesmo. Outra coisa que complica é que os movimentos também precisam ser perfeitos. Caso haja alguma falha nos movimentos ou na concentração dos seres que estão tentando se unir, a fusão sairá completamente distorcida, gerando uma criatura gorda e desajeitada ou esquelética com baixíssimo poder de luta. E eles só podem tentar fazer a fusão outra vez dentro de 30 minutos, depois que essa fusão distorcida acabar. Então, se a fusão der errado, são 30 minutos de desvantagem. A primeira vez, e única pelo menos no mangá, que vimos a fusão a partir da dança, foi com Goten e Trunks, que se transformaram em Gotenks, que inclusive é uma das melhores misturas de nomes que existem em Dragon Ball. E como muitos de vocês sabem, aconteceu durante a Saga Buu. Quando eu disse a única no mangá, é porque de fato, a única vez que uma fusão Metamoro aconteceu no mangá foi essa. No anime tivemos outras, mas no mangá não. No filme Dragon Ball Z, o Ataque do Dragão de 1995, também vemos uma curta aparição do Gotenks, mas ele é rapidamente separado após tomar um golpe muito forte. Em Dragon Ball Super, ele fez uma aparição bem no começo da luta contra Bills, mas foram rapidamente derrotados. Gotenks também apareceu em Dragon Ball Heroes em uma versão mais velha, conhecida como Xenogotenks, a fusão de Xenogoten e Xenotrunks. No filme Dragon Ball Z, uma nova fusão, nós somos apresentados pela primeira vez a fusão Metamoro de Goku e Vegeta, Godita. Isso durante a luta contra Janemba. Godita também apareceu durante a batalha final contra Omega Shenlong, lá em Dragon Ball GT. Nesse caso, em uma versão Super Saiyajin 4. Além disso, temos o Godita Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, o famigerado Super Saiyajin Blue, que aparece no filme Dragon Ball Super Broly. Inclusive, para estudar mais sobre o Godita, eu assisti esses 2 filmes de novo. Pois é, são filmes muito difíceis de achar, mas tem apenas um app em que você pode assisti-los com facilidade. É difícil achar um app para assistir seus animes, séries e filmes favoritos? Calma, eu tenho uma solução que vai trazer qualidade, conforto e muita variedade. Tudo isso na sua Smart TV, ou melhor ainda, na palma da sua mão. Eu tô falando do YouCine, um app incrível que tem uma quantidade infinita de animes, séries, filmes, jogos de times de futebol do mundo todo ao vivo e muito mais. Tem Dragon Ball completinho no app? Com certeza tem. Tem de tudo e tem todo o conteúdo de Dragon Ball que você possa assistir. Tem até Dragon Ball Heroes. No primeiro link da descrição vai estar o link do app para você baixar YouCine. No jogo Dragon Ball Z Budokai 2, nós vemos uma fusão Metamoro muito inusitada, que é justamente de Yantia e Tenshinhan, Yanhan, mas que caso você tenha jogado o jogo, é provável que você conheça essa fusão como Tientia. Um dia Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, resolveu fazer uma pequena amostra de como seria o resultado de uma fusão conhecida como Piririn, ou seja, Piccolo e Kuririn, mas ela nunca chegou a acontecer realmente. Foi só um e se que o titio Akira fez para aquecer nosso coração. Piririn nasceu como uma fusão hipotética. Ela surgiu como base na demonstração de Piccolo e Kuririn sobre como se faz a dança Metamoro. Então Goten e Trunks ficaram imaginando como seria a fusão deles dois. Apesar dessa fusão parecer impossível, o jogo Dragon Ball Fusions deu uma chance para ela. Piccolo e Dr. Mashirito também tem uma fusão Metamoro, mas ela só acontece em Jump Stars, um crossover de Nintendo DS com vários personagens da Shonen Jump, a revista que Dragon Ball nasceu no Japão, caso você não saiba. E Dr. Mashirito é um personagem de outro mangá de Akira Toriyama. É um personagem de Dr. Slump. Então faz sentido que um personagem criado por Akira Toriyama se funda com outro personagem que foi criado por ele. Agora vamos para uma sequência de fusões Metamoro Zeno, ou seja, que são fusões de personagens que a gente conhece, só que de outra linha do tempo. Xenogotenks, apresentado em Dragon Ball Heroes, em um clipe de anime promocional muito bom, e no mangá que deu a origem da história de Heroes, com a versão mais velha de Goten e Trunks se fundindo. Xenogodita, fusão Metamoro de Goku e Vegeta em uma linha do tempo alternativa, que lutou muitas batalhas e teve uma grande participação nos eventos de Dragon Ball Heroes. Xenogohanks, uma das
das mais interessantes é a fusão de Gohan com Trunks de uma linha do tempo alternativa. Essa, na minha opinião, é uma das fusões mais incríveis de Dragon Ball Heroes de longe, uma das minhas favoritas. Só perde pro Gohanks do futuro, que é a fusão do Trunks do futuro com o Gohan do futuro, que pra mim é a melhor versão do Gohan. Todas essas versões foram apresentadas em Dragon Ball Heroes, um jogo que originalmente era um joguinho de cartas pros fliperamas japoneses e depois ganhou um mangá. E vale lembrar, não é uma obra canônica, ou seja, não faz parte da cronologia principal de Dragon Ball. É uma linha do tempo paralela, e apesar de ser originalmente um jogo de fliperama, há alguns anos atrás foi lançada uma versão desse jogo que pode ser jogada por todos nós, chamada Dragon Ball Heroes World Mission. Além disso, no jogo Dragon Ball Fusions, temos duas fusões dos membros das Forças Especiais Ginyu, sendo elas Rikuter, fusão de Rikun e Butter, e Gurus, a fusão de Jis e Gurdo. Nats é a fusão Metamoro dos dois Saiyajins do início de Dragon Ball Z, o irmão de Goku Raditz e o parceiro do Vegeta, o Nappa. Na minha opinião, essa é uma das melhores fusões de Dragon Ball Fusions. Agora, uma das melhores fusões de todas, Shallot, a fusão de Shallot e Giblet, os dois Saiyajins jogáveis no game mobile muito conhecido e muito famoso Dragon Ball Legends. Uma menção honrosa: a primeira vez que o Goku e o Vegeta se fundem com o poder da dança Metamoro, eles acabaram gerando Veku, uma versão obesa até mais fraca do que os dois individualmente. Fusão Potara. Fusão Potara. Essa fusão surgiu a partir dos brincos Potara, que por sinal, os Kaioshin usam por aí como se não fosse coisa nenhuma. Eles inclusive são os maiores prejudicados dessa fusão, porque eles não podem se separar de forma natural depois que ela acontece. Tanto é que Kibito e Supremo Sr. Kaiô só conseguiram voltar ao normal usando as esferas do dragão, mas passaram um bom tempo como Kibitoshin. Caso a criatura fundida não seja da raça Kaioshin, a fusão normalmente deve durar 1 hora, e foi uma das menos usadas em toda a série. Tudo começa com o Supremo Sr. Kaiô e o Kibito descobrindo essa habilidade dos brincos, que foi revelada pelo velho Sr. Kaiô, que por sinal também é resultado da fusão do antigo Supremo Sr. Kaiô com uma bruxa velha que roubou um dos brincos Potaras apenas para ficar mais bonita, o que acabou resultando essa fusão. Enfim, quando Kibito e o Supremo Sr. Kaiô testam a técnica da fusão através dos brincos, eles se sentem extremamente poderosos, até mesmo se oferecem para ajudar Goku a lutar contra Super Buu, mas ainda assim, ele não estava forte o suficiente. E pouco depois, ele descobriu que não era mais capaz de se separar de forma natural. Mas considerando a forma como ele age, isso não parece ter feito muita diferença. Diferente das fusões de Goku e Vegeta, a voz dos dois personagens não fica mesclada. E o Supremo Sr. Kaiô parece ter a personalidade dominante da fusão, com apenas alguns traços de Kibitoshin aparecendo esporadicamente. Da mesma forma que a fusão do antigo Supremo Sr. Kaiô com aquela velha também não mostra praticamente nenhuma outra personalidade além da do Kaioshin. Após isso, Vegeta e Goku se fundem para derrotar Super Buu na saga Majin Buu. No anime, vemos Vegito em sua forma base. No mangá, podemos ver Vegito apenas transformado em Super Saiyajin 1. Mas em Dragon Ball Super, durante a batalha contra Zamasu, nós vemos Vegeta na forma Super Saiyajin Blue. Na saga Black, nós vemos a fusão de Goku Black com os Zamasu do futuro, que possui algumas diferenças no mangá e no anime. No mangá, a fusão, assim como todas as outras fusões Potara, possui um limite de 1 hora. Já no anime, a fusão deles dura por tempo indeterminado. A melhor parte dessa fusão é que ela não é simplesmente a soma do nível de poder dos personagens. Eles ganham uma força exponencialmente maior do que a soma de suas forças individuais. A última fusão Potara canônica que nós vemos em Dragon Ball Super é Kefla, a fusão de Kale e Caulifla, as combatentes Saiyajins do Universo 6 que foram apresentadas na saga Torneio do Poder de Dragon Ball Super. A fusão era tão poderosa que no anime foi derrotada pelo Goku no modo Instinto Superior. Isso foi bem diferente no mangá, com Kefla sendo derrotada pelo Gohan. Também existe uma versão Zeno do Vegito, apresentada em Dragon Ball Heroes. Uma das aparições dessa fusão foi durante a luta contra Mechikabura, onde o Vegito chegou a virar Super Saiyajin 4. Outra fusão Potara dos personagens Zeno é a de Trunks e seu pai, formando Vejanks, uma das minhas fusões favoritas. Nós também temos Shroza, a fusão de Shroom e Salsa, mas na verdade essa fusão poderia contar também como um método de absorção, já que esse brinco é especial e permite que Shroom absorva a alma de Salsa. Gotan é a
fusão de Goku e Mr. Satan. Eu sei que isso parece improvável, mas realmente aconteceu, não no anime de Dragon Ball, mas no jogo Dragon Ball Budokai 3. Ele tem uma série de habilidades e até uma Genkidama rosa. A ideia de fundir Goku e Mr. Satan surgiu no próprio anime, quando Goku estava pensando na possibilidade de se fundir com alguém para derrotar Majin Buu. Desse mesmo pensamento, surge a ideia de Goku se fundir com o Dende, formando a fusão Denku. Não tinha quase ninguém vivo naquele momento. O Buu havia destruído a Terra, então faz sentido o Goku querer se fundir com pessoas tão improváveis. Absorção. A absorção. Essa é uma das formas mais incomuns de fusão porque ela não unifica o poder de dois entes distintos, mas permite que o absorvente consuma todo o poder do seu inimigo. Apesar de ter sido usada muitas vezes, poucas pessoas dentro da série tiveram que usar a absorção. Tanto é que a maioria das pessoas provavelmente só se lembram do Cell e do Majin Buu, mas agora vocês vão conhecer outros personagens que usaram essa técnica. A forma de absorção varia bastante de inimigo para inimigo. Majin Buu normalmente absorve usando partes do seu corpo para consumir suas vítimas, enquanto Cell usa a ponta da sua cauda. Os androides 19 e 20 também são capazes de absorver, mas diferente de Cell e também de Buu, que consomem suas vítimas, eles apenas podem drenar a energia do alvo. Agora nós vamos para a lista de todas as absorções que aconteceram em Dragon Ball, mas se preparem, porque a lista É absolutamente enorme. Cell absorveu inúmeras pessoas após voltar no tempo em Dragon Ball Z, mas precisou absorver o Android 17 para se tornar semi-perfeito, adquirindo um poder de nível absurdo. Pouco tempo depois, após a luta contra Vegeta, Cell absorveu o Android 18. No torneio que Cell organizou, os Jogos de Cell, depois do mesmo levar uma surra de Gohan com o seu Super Saiyajin 2, ele acaba regurgitando o Android 18, e com isso, volta ao seu estado semi-perfeito. Então ele ativa sua forma de autodestruição, mas Goku o teletransporta pro planeta do Sr. Kaiô e teoricamente salvaria a humanidade, mas na verdade a massa cerebral do Cell havia sobrevivido à explosão, então retornou 10 vezes mais forte, já que havia se regenerado junto com as células de Goku, que por ser um Saiyajin, retorna muito mais forte depois de passar por uma situação fatal. O Android 13 absorveu o 15 e o 14 para se tornar o Super Android 13, enquanto o Super 17 já absorveu o Android 16, Android 18 e o Cell em uma das muitas histórias loucas de Dragon Ball Heroes. Em Dragon Ball GT, Cell absorveu Goku por um instante, se tornando Cell sobrecarregado, Mas não durou muito. Kid Buu absorveu o Supremo Sr. Kaiô, resultando em algo mais próximo do Super Buu, mas depois de absorver o grande Supremo Sr. Kaiô, ele aderiu à sua versão mais famosa, o Buu gordo, sendo brincalhão e extremamente infantil, não tendo praticamente nenhum discernimento a respeito do que é certo ou errado, apenas uma criança que segue as ordens de quem ele respeita. Depois que o Buu gordo, o Fat Buu, é separado de Evil Buu, ele é devorado por sua contraparte, resultando em Super Buu, que por sua vez absorveu Gotenks, Piccolo e Gohan. Enquanto estava na forma de Super Buu, no jogo Budokai 2, ele já chegou a absorver Yantia e Tenshinhan ao mesmo tempo. Além de ser possível, absorveu Cell e também absorveu Frieza. Em Dragon Ball GT, o Fat Buu se fundiu com Ubi durante a luta contra Baby, no episódio 32 de Dragon Ball GT. Em Dragon Ball GT também, o dragão de 7 estrelas, Chi Shenlong, usou essa técnica para se fundir com o Matopeira e com a filha de Gohan. O dragão de uma estrela, Li Shenlong, usou essa técnica para absorver as esferas do dragão e se tornar o Super Li Shenlong, conhecido por vocês como Omega Shenlong. No jogo Dragon Ball Xenoverse, Mira absorveu Toa para alcançar sua forma sinal, que parece muito um Super Saiyajin 4 divino. Baby Hatchiaki. Essa é a fusão entre Baby e Hatchiaki, as duas criações mais geniais dos cientistas de Sofurudin. Essa fusão tem um poder até desconhecido. Ela foi apresentada pela primeira vez em um curta, aquelas aberturinhas de Dragon Ball Heroes. Nesse curta, Trunks e Goten se fundem para derrotar Baby. Super Baby Trunks é o resultado de Baby escolher ter Trunks como seu hospedeiro principal ao invés de temporário. Basicamente, ele faz o que ele fez com o Vegeta. Baby Hildegard é a possessão de Baby pelo dragão demoníaco Hildegard. Ele é um chefe no jogo Dragon Ball Fusions. Ele é incrivelmente poderoso. Kamin Kale é a fusão de Kamin, uma máquina mutante de Sofurudin do universo 6, com a personagem Kale, aquela moça que é conhecida como a Broly mulher do universo 6. Durante o arco do conflito bélico universal, Kamin e seu irmão Oren decidiram possuir corpos dos guerreiros do universo 6. Kamin possuiu Kale, Oren possuiu Caulifla. Por sinal, é a próxima fusão que vamos falar. Oren Caulifla é a fusão do irmão de Kamin Oren, que também é uma máquina mutante do Sofurudin, que
decidiu possuir Caulifla para deixar a luta mais interessante, o que realmente deu certo, porque eles deram uma surra muito grande no Kiabi e no Hit. Oren Vegeta é a possessão de Oren em Vegeta. Ela também aconteceu durante o conflito bélico universal, mas dessa vez ele se tornou muito mais poderoso do que quando possuiu Caulifla, se tornando então o Super Oren. Pois é, o Vegeta não tem um dia de paz, ele sempre está sendo possuído por alguém. Finn absorve Gogeta. Finn é um ser artificial que tem a capacidade de absorver seus inimigos, assim como Majin Buu. Porém, mesmo que Gogeta tenha sido capaz de se libertar, Finn assimilou o DNA e se manteve capaz de acessar essa forma quando bem entender. Forma essa que ele nomeou de Finn Obscuro. Mira absorve Finn. Essa absorção aconteceu em Super Dragon Ball Heroes, quando Mira, no seu estado Super Mira, absorve Finn, que é uma criatura Majin criada pela sua esposa Doa. Ele usa isso para lutar contra a Patrulha do Tempo, já que seus níveis de poder ficam ainda maiores. Zeno Majin Buu absorvendo o Deus Demônio da Burá. Ele abaixou a guarda para Zeno Buu, que por sua vez absorveu o Deus Demônio. Demônio Obscuro Buu com Janemba absorvido. Além do Buu pegar a Esfera Negra, de quebra ainda absorveu os restos mortais do Janemba, garantindo um aumento de poder incompreensível. Buu com Kibitoshin absorvido. Isso mesmo, em Dragon Ball Heroes, o Majin Buu já absorveu o Kibitoshin. Outra muito interessante é quando o Buu absorve o BBD. Aconteceu também em Dragon Ball Heroes. Ams absorve Frieza e Cell. Ams é uma inteligência artificial criada por Silas, e sendo apresentado pela primeira vez em Super Dragon Ball Heroes World Mission. Apesar dele já ser naturalmente poderoso, sua principal habilidade é absorver corpos e assimilar os dados, ganhando todos os poderes daqueles que ele assimilou. E uma dessas absorções foi a de Frieza e Cell perfeito, o que vocês já devem imaginar, uma combinação que pode ser problemática. Ams absorve Hit e Black. Sim, Frieza e Cell não foram as únicas criaturas absorvidas por Ams. Ele também absorveu Hit e Goku Black, ganhando uma forma Super Saiyajin Rosé e com as habilidades de Time Skip do Hit. Moro absorve 7-3. Essa forma foi obtida por Moro logo após passar pela fissão espiritual forçada de Vegeta. Moro, depois da fissão, voltou ao seu estado fraco e desnutrido, mas como último recurso ele absorveu um de seus soldados, o 7-3, que tinha uma cópia do poder do Moro em seu mais alto nível, fazendo com que Moro alcançasse a sua forma mais poderosa, somado aos poderes naturais do 7-3. Agora uma sequência de absorções do Majin Buu. Majin Buu absorveu Pual, Kuririn, Videl, Mestre Kami e Yantia. Essa absorção aconteceu apenas no spin-off paródia de Dragon Ball, chamado de Dragon Ball SD, e nela vemos o Buu gordo absorvendo várias pessoas e mudando sua aparência de acordo, mas foi só pelo humor mesmo, não teve nada de interessante. Pra você que chegou até esse ponto do vídeo, eu tenho uma surpresa. Se você me seguir no Instagram @OttoAnisong e me mandar a mensagem OttoBallZ, eu vou te mandar um áudio mandando salve, fechou? Mesclagem. Torna essa técnica diferente das outras é que ela só funciona com seres ou coisas muito específicas. O Pilaf pode fazer com que as máquinas dele e dos seus comparsas se fundam para formar um robô gigante. Os irmãos Abo e Kado se uniram em uma única criatura para formar Aka durante a luta contra Goten e Trunks, no especial O Retorno de Son Goku e seus amigos, o que não adiantou muita coisa, já que eles se fundiram e viraram o Gotenks, então desceram a porrada nessa união. Também tem a fusão de 4 guerreiros do terceiro universo, o Anilaza, que não precisaram de brincos, dança ou qualquer coisa do tipo, apenas se uniram em um único ser. Koicharato é a fusão dos 3 guerreiros máquinas do terceiro universo, que no final também não serviu pra grande coisa. Uma mesclagem que eu acho engraçada é a das personagens Misa, Izawa e Kikaza, personagens que aparecem na saga do Moro. Basicamente o resultado dessa fusão é aquela influenciadora gorda baleia, que nós não podemos falar o nome, senão nós seremos processados. E essa fusão bota Kuririn e Mestre Kami pra mamar. Saiba King é uma fusão unida de vários Saibaimans, apresentada como um antagonista forte em Dragon Ball Fusions. Ele é visualmente parecido com a maioria dos Saibaimans, mas possui intelecto e um nível de poder muito maior e alguns detalhes visuais que o diferenciam, como seus 5 dedos, sua altura e suas vestimentas. Fusão de máquina mutante. Fusão de máquina mutante, a partir das máquinas mutantes da tropa Mega Cannon, formando a fusão Super Sigma. Apesar da fusão ser poderosa, eles foram derrotados por Goku, então General Hildo absorve os restos das máquinas mutantes, formando o Hyper Metal Hildo. Aliás, se lembra que eu mencionei o Android 17? Ele próprio é o resultado da fusão de máquina mutante, com o novo Android 17, criado por Dr. Gero e Dr. Mil, se fundindo com o Android 17 comum, o que a gente conhece. Kami Oren foi o último recurso
recurso das máquinas mutantes Kami e Oren, os irmãos máquinas Tsufurujin, que fizeram isso quando foram superados pelos Saiyajins e estavam prestes a perder. A fusão entre os dois irmãos deu muito certo, sendo capazes de vencer Vegeta e Trunks. Mas Vegeta também usou a apelação, usando o Super Saiyajin Blue Evolution, e com muito, mas muito ódio, ele cobriu Kami e Oren de porrada até a fusão ser desfeita. Possessão. Possessão. É bem simples, o hospedeiro entra no corpo da sua vítima e decide controlá-la da forma que ele achar melhor. Como não tem muito o que dizer sobre essa habilidade, aqui vai uma lista enorme das ocasiões onde a possessão foi usada. Kami-sama possuiu Shen para lutar no grande torneio de artes marciais. Baby possuiu diversos alienígenas, além de Trunks, Vegeta, Goten, Gohan, tudo isso em Dragon Ball GT, além de ter possuído Janemba em Dragon Ball Heroes. O próprio Janemba também já possuiu. Sim, esse é um dos poderes dele. Ele possuiu Majin Buu, Frieza e Gohan no jogo Dragon Ball Z Shin Budokai, onde ele é o vilão principal. Na série de mangá Dragon Ball Heroes Victor Mission, nós temos 7 dragões malignos de Dragon Ball GT, e nessa mesma história, eles usam muito poder de possessão, em vários personagens originais do mangá e jogos Dragon Ball Heroes. Ryu Shenlong, o dragão de 6 estrelas, possuindo Nimue, o avatar androide de Dragon Ball Heroes, além de possuir Hisoka, o avatar da raça Frieza, e Mizori, a avatar Terráquea. Sun Shenlong, o dragão de 3 estrelas, possui o Salaga, um dos avatares da raça Majin. Chi Shenlong, o dragão de 7 estrelas, possui Nico, o avatar da classe Elite da raça dos androides. Su Shenlong, o dragão de 4 estrelas, possuindo o avatar Berserk da raça Saiyajin. Fusão divina. Esse é um tipo de fusão muito específica, que foi apresentada apenas uma vez no filme de experiência 4D de Dragon Ball chamado Dragon Ball Z The Real 4D at Super Tenkaichi Budokai. Basicamente é uma fusão que é feita igual a fusão Metamora, mas basicamente com você e comigo. Como assim? Bom, a cabine que essa experiência 4D é transmitida dava a impressão que nós estávamos assistindo o torneio ao vivo, e no meio da experiência, o Shenlong é convocado e atende o pedido do Goku de se fundir com todo o público, e o Goku estende seus dedos pro público tocar e nós nos fundirmos com ele. Realmente, uma experiência bem diferente. Fusão de Ki. Esse é um tipo de fusão que aconteceu em Dragon Ball Heroes. Ela foi mediada por Krona, a Kaioshin do tempo. Basicamente, é a fusão do Ki de 2 personagens para que consigam usar o Ki um do outro. Essa técnica foi usada só uma vez, com as 2 versões do Goku presentes em Dragon Ball Heroes, o Goku padrão e o Goku Zeno. Atrás dos 2 fundidos é formada uma auréola do despertar do poder do tempo, sinalizando que a união foi feita com sucesso. Fusões hipotéticas. Existe uma categoria que costuma ser chamada de fusões hipotéticas. Existem inúmeras delas que se espalham por todas as categorias de fusão que eu citei até o momento. Algumas são fusões que só apareceram em cutscenes, outras que só foram cogitadas pelos personagens, como quando Goku e Piccolo fizeram a dança da fusão apenas para demonstrar a forma correta de executar os passos. Dentre essas fusões hipotéticas, existem as fusões Frenzy. Basicamente, elas vêm de uma série de cards que juntam 2 personagens lado a lado, insinuando como seria o nome da fusão deles, mas eles nem se deram ao trabalho de criar uma carta com o design do personagem fundido. Realmente só colocaram os personagens um do lado do outro com uma mistura de nome genérico. Goku, que é a fusão de Broly com Goku, Vegecel, a fusão de Cell com Vegeta, Gohan, que seria a fusão de Buu com Gohan, além da mistura de Yantia e Mr. Satan, entre várias outras merdas. Mas existe uma bem divertida chamada Celurin, que só aconteceu em um dos pesadelos do Cell, onde ele tentou absorver a Android 18, mas acabou absorvendo o Kuririn no lugar dela. Então a gente vê uma versão minúscula do Cell. Isso foi no jogo Budokai 1. Fusão EX. EX Fusion. Agora nós vamos entrar no mundo do jogo Dragon Ball Fusions. A história do jogo não é muito relevante para esse vídeo. O mais importante a se ressaltar é que nesse jogo, a Corporação Cápsula criou os Metamo Ring, uma pulseira que permite todo tipo de fusão, independente das diferenças físicas, e com ela, podemos ver uma série de fusões que nem imaginávamos ser possível. Esse jogo é protagonizado por Binichi e Tekka, 2 jovens Saiyajin, e eu tô mencionando eles, porque algumas dessas fusões incluem eles próprios. Agora se prepare,
porque a lista é gigantesca. Goku e Broly, formando a fusão Caroly. O K, no caso, vem de Kakaroto, assim como o To, do Vegito, caso vocês não tenham reparado logo de cara. Goku e Kuririn, formando Guririn. Beerus, a fusão de Bills e Whis. Bandel, a fusão oriunda de Pan e Videl. Kurigohan, a fusão de Gohan e Kuririn. Pinite e Vegeta, formando a fusão Pinita. EX Gorus, essa é EX Fusion entre o Goku e o Bills. E essa até que não foi tão maluca, mas que fusãozinha feia, né? As roupas do Goku misturada com as do Bills agridem a moda das divindades, minha nossa. Caroly Black, essa é EX Fusions de Broly e Goku Black, que apesar de reunir dois Saiyajins muito poderosos, ela acaba sendo inferior ao Godito e ao Vegito, porque as EX Fusions são mais fracas do que as fusões Potara e Metamoro. Mas de toda forma, a mistura do cabelo rosa com o cabelo verde ficou estética demais. E se você percebeu bem, é só uma reskin do Caroly normal. Cell e Frieza, conhecido como Celza, a fusão de Goku e Gohan, Goku e Vegeta, formando o EX Godita. Janemba e Majin Buu, Vegeta e Trunks do futuro, formando o EX Vejanks. Cell e o Android 16, formando o Android 16 perfeito. Rappa, essa é a EX Fusion de Nappa com Raditz. E o maior feito dessa fusão é ter conseguido criar um Nappa cabeludo. Sim, essa é uma versão alternativa da fusão Metamoro Nats que apresentamos lá no começo. A diferença é que aquela não tinha os anéis da Corporação Cápsula. Yanta, a fusão de Vegeta e Yantia. Sério, sem sacanagem, olha o nome disso. Como você respeita uma fusão chamada Yanta? Não consigo imaginar o Vegeta se fundindo com Yantia e pensando: cacete, Yanta é um nome genial. A fusão de Frieza e Cooler, a fusão de Dabura e Mira, Android 1718, formando o Android 1718, Super Saiyaman 1 e Super Saiyaman 2, formando o Super Saiyaman 12, o Saiyaman 1 com Ginyu, Colohan, a fusão de Gohan com Piccolo, Piccolo e Paikohan, formando o Picohan. Eu juro pra vocês que eu não tô inventando esses nomes ridículos. EX Chaldo, até mesmo pra uma EX Fusion, essa daqui é bem aleatória, porque ela é a fusão do Caos com o Gurdo. Eles só pegaram a base do Caos e tacaram um aspecto esverdeado nele. E parando pra pensar, a mistura de poderes psíquicos com as habilidades telecinéticas do Caos daria um adversário bem poderoso. EX Trunks, essa é a EX Fusion do Trunks do futuro de Dragon Ball Super com Trunks criança de Dragon Ball Z. Pois é, mas brincadeiras à parte, eu gostei bastante do design até. Bardock e Goku. Não, seu danadinho, não ficou Bardoku, ficou Bardaroto. Cell 17, resultado da EX Fusion entre Cell e Android 17. Jaco e Trunks, Majin Buu com Mr. Satan, Arali com Android 18. Sanchiku, a fusão entre Su Shenlong e Goku. Towa e Arali. Towa e Gine. Ginyu e Frieza. Saiyaman e Jaco. Dabura e Piccolo Daimao. Kibiko Shin, a fusão de Piccolo com o Kibitoshin. Kibitoshin e Bills. EX Yanhan, essa é a fusão EX entre Yantia e Tenshinhan. Essa é a mesma versão que eu falei antes, lá nas fusões Metamoros comum, Tentia e Yanhan. EX Gomas, essa é a EX Fusion do Goku criança com os Amas. Pois é, na hora de pensar em fusões desse jogo, eu acho que tava valendo um bônus de R$50 no Pix, pra quem tivesse a fusão mais maluca. E o cara que deu essa ideia ficou com certeza entre os finalistas. Piccolo e Kuririn, formando a EX Picorin. Também tem a EX Gohanks, que vocês já sabem do que se trata. Tem a fusão de Zarbon e Dotoria. Tem também do Caos e do Tenshinhan. Android número 1920 ou 1920. Só vocês pegarem os dois primeiros números e os dois últimos que vocês vão entender sobre o que é essa fusão. A mesma coisa com o Android 1617. EX Purse, essa é a X-Fusion de Potter e Diz, mas fisicamente falando, ele só lembra uma versão anã do Diz, tirando a cor do cabelo, que ficou a cor típica do Potter. EX Riguldo, essa é a EX Fusão de Gurdo com Rigon. Conseguiram reunir os dois membros mais horrorosos das forças especiais Ginyu em um único personagem. Isso sim é um grande mérito. Kuririn EX, essa é a fusão do Piccolo com o Kuririn. O maior feito dessa fusão é o fato do Piccolo ter descido para os 1,60 de altura, mas fora isso, não possui nada de anormal. E considerando que o Kuririn é sempre feito de otário, pro Piccolo é um caso de me fundi e fiquei bucha. Caos e Saibaman. Tem essa incrível do Turles e do Raditz, fusão da Bra e da Pan, formando o nome extremamente ridículo Brapan, parece o nome de uma empresa estatal brasileira. EX Gotenks, grande Saiyaman com Mr. Satan. Goros, a fusão de Goku com Bills. Tapion e Trunks formando o Tax. Ultra Fusão.
Ultra Fusion, ou Five Way Fusion. Essa é uma das formas de fusão criada exclusivamente para o jogo Dragon Ball Fusions. Basicamente, é como uma fusão normal que a gente conhece, só que com 5 pessoas. E pasmem, ela é criada pelas Forças Especiais Ginyu. Sim, é bem maluco mesmo. Essa fusão muda de acordo com a escolha da raça do seu personagem e do gênero do seu personagem. São 9 possibilidades de Maxi Fusions para nós fazermos. E sim, tem 3 formas diferentes de chamar essa fusão. Ultra Fusion, ou em tradução livre, Ultra Fusão, Five Way Fusion, fusão de 5 vias, e Maxi Fusion, Maxi Fusão. Mas antes de falar delas, eu vou falar das outras Ultra Fusões que não envolvem o protagonista. A primeira fusão é das Forças Especiais Ginyu. E não, essas fusões não têm nome. A fusão é que tem uma aparência interessante, digna dos criadores da mesma. Ultra Peanut é como foi apelidada a fusão de 5 caminhos do melhor amigo do protagonista do jogo, mas no final acontecem uma série de eventos e ele acaba se fundindo com os vilões Cell e Frieza, com mais 2 personagens meio aleatórios chamados Wanta e Paprika. Essa fusão é tão forte que foi capaz de matar o Goku em seu nível Super Saiyajin Blue. Ainda para piorar tudo, na batalha final ele consegue se transformar em Ozaru, ou seja, o poder dele como um macaco gigante é muito potencializado. Fora essas duas, existem 9 fusões padrões e, como eu disse antes, ela depende da raça e do gênero do protagonista que você vai criar. Nesse jogo existem 5 raças diferentes: Terráqueo, Saiyajin, Namekuseidin, Alien e Wolf Order. Coisa que eu preciso explicar. A raça Namekuseidin especificamente não tem gênero feminino. A raça Alien agrupa vários tipos de espécies que apareceram no anime e mangá, como a raça do Dodoria, dos Zarbon, dos membros das Forças Especiais Ginyu, do próprio Frieza e várias outras. Off-Worlder, que pode ser traduzido como seres do outro mundo, engloba raças diferentes, como Shinjin, no caso a raça dos Senhores Kaiô, Majin, anjos, demônios, dragões, a raça do Bills e androides. É importante dizer que, independente de ter personagens de outras raças nessa fusão, a raça do seu personagem vai ser a predominante, quase que excluindo todas as raças que estão te ajudando a fazer a fusão. A primeira Ultra Fusão é essa, do Avatar Terráqueo. Também tem essa variação, que é a versão feminina da raça Terráqueo. Temos a Ultra Fusão Saiyajin masculina, que parece um Saiyajin genericão, e o mesmo acontece na versão feminina. Temos a Ultra Fusão Namekuseidin, a raça Red Pill Sigma Giga Shed, que não tem mulher. Dá pra ver que, apesar da Maxi Fusion ter uma ideia legal, nas aparências ela tem tendência a ser genérica. Essa é a fusão Alien masculina e essa é a feminina. Essa fusão só varia de aparência dependendo da cor da pele do seu personagem. Como você pode ver, essa tem pele azul, mas se o nosso personagem tiver pele roxa, a fusão sai com pele roxa também. Para terminar, temos a fusão dos seres de outro mundo. Essa é a fusão masculina e essa daqui é a fusão feminina. A lógica da cor da pele da raça Alien serve para eles também. Fusões arbitrárias. Freeform Fusion, ou fusões arbitrárias, também conhecida como fusão de forma livre, é um tipo de fusão que vai te deixar maluco, porque é uma fusão com mais de 50 mil possibilidades diferentes. E se você está se perguntando a origem dessa fusão, sim, ela foi criada em Dragon Ball Fusions também. Essa fusão parece mais uma absorção, pois um dos personagens fundidos é o principal. A fusão basicamente mantém o nome de um dos personagens. Por exemplo, você pode escolher o Goku para se fundir com os Zamasu, mas o nome do Goku será mantido, mas com um KF antes. Então fica KF Goku. Esse KF significa Katen Fusion, que é a tradução para fusão arbitrária. São 50 mil possibilidades, então eu só vou mencionar algumas, tá bom? Goku Super Saiyajin Blue com Goku Super Saiyajin Deus. Dá pra fazer o contrário também. Goku Deus com Goku Blue. Goku Super Saiyajin 4 com Goku Blue. E também o contrário. Trunks do futuro com Bardock. Trunks do futuro com Goku Blue. Enfim, loucura total. Essa quantidade de fusões extremamente versáteis provavelmente se deve ao fato do jogo em si ser bem desinteressante. Então eles compensaram, criando todas essas possibilidades que muitas já devem ter passado pela sua cabeça. Essas foram todas as fusões de Dragon Ball. Eu esqueci de alguma? Comenta aí. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não usem drogas.